Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e da nossa jornada da profundidade da palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito neste canal, convido a se inscrever, ative as notificações para você ficar sabendo em primeira mão assim que postar um vídeo aqui. Curte, comenta, compartilha, né? Estuda conosco. Estamos nessa imersão aqui, lendo a palavra de Deus, o livro de Gênesis, e hoje nós vamos tratar capítulo 11, 12, 13 e 14. Então, vem comigo para a jornada da profundidade da palavra de Deus. Vem. Bom, gente, vamos começar a nossa leitura bíblica de hoje. Está no livro de Gênesis, né? Hoje nós vamos tratar do capítulo 11 ao 14, né? E se você ainda não assistiu os outros vídeos para acompanhar o início da nossa leitura, te convido a assistir, né? Para que você não perca nenhum vídeo, para que você dê continuidade à leitura bíblica, para que você comece a ter o hábito de ler a Bíblia, né? Estamos juntos aqui lendo a palavra de Deus. Eu estou aqui para te incentivar e nos ajudarmos a estar lendo a palavra do Senhor. Amém? Então vamos lá começar o capítulo 11, né? Então, aqui no capítulo 11 a gente vai tratar de uma história bem conhecida, né, que é a Torre de Babel, né? E o capítulo 1 até o capítulo 10, nós vemos que fala muito sobre a origem do mundo, né? Como se iniciou todas as coisas, né? E aqui no capítulo 11 a gente vai começar, né, a falar não apenas só da origem, né, de como tudo começou, mas a gente vai ver como esse mundo começou, esse mundo histórico, né, as histórias começou a surgir, né? Então vamos lá, né? Aqui começa a aparecer, né, as cidades, né, já povoadas, né, depois de muitos anos, né? E aqui a gente vai começar a entender o comércio, como ele começou, né, como nasce essa história, né, de um povo dentro da história do mundo que se originou, né? Então a gente vai começar a ver isso agora. Então vamos começar a nossa leitura bíblica, né? Lembrando que em Gênesis capítulo 10 a gente vê os descendentes de Cã, né? A gente estudou aqui no vídeo passado os descendentes de Noé, que eram Cã, Sem e Jafé, né? A gente estudou sobre isso, leu sobre isso, né? E que esses descendentes de Cã, Sem, Jafé, né? Eles se espalharam pelo mundo, né? Então, aqui a gente vai começar a iniciar, aqui no capítulo 11, né? A ver essa, esse povo, né, essa descendência, né, como elas estavam vivendo, né. Então vamos lá. No capítulo 11, tá? No versículo 1 diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Então aqui a gente vê que era só um tipo de idioma, digamos assim, né? Era só um tipo de língua, né? Eles falavam a mesma língua, né? Uma mesma cultura, né? Uma mesma forma de pensar, né? Ali no capítulo 11, versículo 1, nos diz isso, nos traz essa informação, né? E aí no versículo 2 diz assim: Sucedeu que partindo eles do Oriente deram como uma planície na terra de Siná e habitaram ali. Então aqui, nesse versículo 2, está falando sobre a terra de Siná, né? E aí, pensando, de onde surgiu essa terra de Siná, né? Essa terra de Siná, ela ficava no coração da Mesopotâmia, tá, gente? Só para a gente se situar aqui no mapa. Que a Mesopotâmia fica entre os rios Tigres e Eufrates, tá? E foi ali que foram surgindo as primeiras cidades da história, né? E a gente sabe que tem Ur. Ur é uma cidade muito conhecida, que é a cidade de Abraão, né? A cidade natal de Abraão, né, Ur, né, então surgiu dali, tá? E
era um centro econômico. A Mesopotâmia era um centro econômico, político, né, religioso do mundo antigo. Então, era uma cidade bem importante, né, em relação à sobrevivência, né. Então, no versículo 3 diz assim: E disseram uns aos outros: Vinde e faça-nos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos servirão-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Então, assim, foi aqui no versículo 4 que eles começaram a falar sobre a torre. Eles quiseram fazer essa torre para se tornarem mais fortes, né? E não se espalharem sobre a terra. E ali eles queriam levantar uma muralha, né? Só que não era do agrado do Senhor, né? Que eles fizessem isso, né? E o Senhor foi olhar atentamente ao que eles estavam fazendo, né? E já aqui fala que o Senhor, ele foi olhar, né? O Senhor desceu, olha aqui. Então, no versículo 5, o Senhor desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Então, o Senhor foi ver, né? Essa torre que estava sendo feita, né? E para a gente ter um pouco de contexto aqui, lá no Antigo Testamento, que é o que a gente está lendo, tá? Para eles, as cidades, elas representavam o quê? Segurança, tá? Era onde eles moravam, moradia de segurança. Então, essa torre, para eles, era como se fosse uma segurança que eles estavam buscando para que os inimigos não entrassem, para que eles tivessem todo o amparato e o controle ali daquela terra que eles viviam. Então, eles buscaram ter esse tipo de segurança, uma segurança terrena, que pode a qualquer momento, né, se acabar. A nossa segurança está no Senhor, né? A nossa segurança, ela vem do Senhor Deus e não das coisas do mundo, né? Então, com certeza que o Senhor não se agradou, e porque a segurança deles não precisavam de muros muito altos como eles estavam querendo, mas sim do Senhor Deus que cuida de todas as coisas, né? E aí essa questão simbolizava, né, para eles ali um domínio, né, sobre aquele território, mostrava um poder, quem passava pela cidade e ali via aquela torre, mostrava que aquele povo tinha poder, né, mostrava um certo poder diante dos outros povos, né. Então, vamos lá, continuar a nossa leitura. Eu queria que vocês olhassem aí para o versículo 8 ao 9, né. O versículo 8 diz assim: Desarte o Senhor, o dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de todos a terra e dali o Senhor os dispensou por toda a superfície da terra. Então a gente vê que o Senhor não se agradou, né? Por quê? Porque aqui a gente vê um problema muito grande acontecendo, que o homem ele estava querendo criar uma instabilidade, né? Sem que Deus estivesse nessa estabilidade. E não há estabilidade sem Deus, não há segurança sem o nosso Deus, né? Então, o Senhor não se agradou disso e fez com que eles se dispersassem ali, né? E o Senhor acabou com essa situação da torre ali. E aqui começa a divisão de mundo, né? Aqui começa, o Senhor diz aqui no versículo do 8 a 9 que dispersou as pessoas, né? Aqui nasce um mundo totalmente dividido, né? E inclusive pelas línguas. Eles começaram a não ter mais a mesma língua. Lembra que eu li aqui no versículo 1 que eles tinham a mesma cultura, o mesmo pensamento, a mesma língua? Agora, a partir desse versículo, a gente entende e vê que o Senhor dispersou eles e também mudou a língua, mudou a cultura deles, mudaram, né? E eles se dispersaram ali, né? Daquela terra, né? Para que jamais eles voltassem a fazer esse tipo de situação, né? E aí no versículo 9 fala que foi chamado Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra, né? Isso desagradou o coração de Deus. E aí a gente vê no versículo 10 os descendentes de Sem, né? Filho de Noé, descendente de Sem. E Sem, lembra que Sem foi abençoado? O amaldiçoado foi o Cã, né? Por ver a nudez de Noé. E Sem, são essas as gerações. E ele vai falando as gerações de Sem aqui, né?
né? E ali, iniciando o capítulo 12, tá? Deus chama Abraão e ele faz promessas. Então, nós vamos ver aqui na palavra do Senhor promessas, né? O versículo 1 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da tua casa e do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Então, aqui o Senhor fala com Abraão, mostrando para ele que o Senhor era com ele. O Senhor fez um pedido para Abraão, pediu para ele sair da parentela dele, da cidade dele, para uma terra que o Senhor ainda ia mostrar para Abraão. Ou seja, Abraão não tinha ideia do que o Senhor iria fazer com ele, Abraão não tinha noção do que ia acontecer na vida dele. Abraão só tinha uma palavra, uma promessa, e Abraão assim o cumpriu, assim o fez, obedeceu ao Senhor. Abraão saiu da sua parentela, Abraão ele saiu de Ur dos Caldeus, né, a cidade natal de Abraão, né. Esse Ur de Caldeus era uma cidade totalmente desenvolvida para aquela época, tinha templos dedicados a outros deuses, né? Era uma cidade assim que tinha muita idolatria, né? Tinha comércio, né? Tinha leis escritas, era como se fosse uma vida moderna daquele tempo, né? Uma vida estruturada ali, uma cidade um pouco que estruturada, né? E aí a gente vê Abraão recebendo uma palavra, uma promessa do Senhor, em meio a essa cidade em que todos passavam e diziam que olhava uma cidade boa de se viver, digamos assim, porque tinha provisão, tinha ali uma cidade um pouco desenvolvida, né? Mas Abraão deixou tudo isso para trás. Abraão sabe, no fundo, Abraão sabia que o Senhor Deus era a segurança dele. Então, Abraão deixou toda essa segurança, todo esse poder, esse comércio que se tinha, né, nessa cidade dele, né, a família dele, os parentes dele, ele deixou tudo para trás, tudo isso, né, e ele foi viver como um nômade. Ele deixou a civilização e foi viver como um nômade, mas porque ele tinha uma palavra do Senhor e uma promessa, e assim ele cumpriu, né, e no versículo 2 diz assim: de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Aí o versículo 3 diz assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então ali o Senhor já estava revelando para Abraão, e eu tenho certeza que Abraão não tinha noção do que era esta revelação do Senhor neste momento, né, da totalidade dela, claro, mas do Senhor já estava dizendo que de Abraão ia ser bendita e abençoada todas as famílias da terra. Olha que promessa maravilhosa que o Senhor fez para Abraão, né? E no versículo 7, né, aqui no versículo 7 do versículo 12, diz assim: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor e que lhe aparecera, né? Então, ali no versículo 7, o Senhor fez promessas para Abraão novamente, né, ali. E Abraão em Canaã, né, já tinha saído de Ur dos Caldeus, né, ali em Canaã, que era a cidade prometida, a cidade da promessa, né, do Senhor. E ali, nessa época, Canaã era uma rota estreita entre o Egito e a Mesopotâmia, tá? Canaã era uma rota comercial, né? Então, ali tinha guerras, disputas constantes por aquele território, né? Por ser uma rota estreita de comércio. Então, ali era disputado, né? Era uma terra estreita, mas era a terra da promessa. Ali o Senhor prometeu aquela terra a Abraão, né? Aqui a gente vê no versículo 7 o Senhor falando isso para Abraão. E no versículo 10, o Senhor fala assim: havia fome, né, naquela terra, ou seja, Abraão já no Egito, aqui vocês vão ver, né, que Abraão já chegou no Egito e havia fome na terra do Egito nessa época. Isso Abraão saiu da sua parentela, tá, gente? Eu tô resumindo aqui a história, mas Abraão já tinha saído da sua parentela. O Senhor se fez presente lá, mostrou para ele que Canaã ia ser a terra dele. Aí Abraão chegou no Egito, né? Ali viu que tinha fome. Aqui a palavra fala que havia fome naquela terra. E desceu, pois, Abraão ao Egito para ir ficar, por enquanto, era grande a fome na terra. Né? Então, Abraão, ele desceu para o Egito. Egito era o celeiro do mundo. Egito era algo que todo mundo sabia, que ouvia falar do Egito, né? Por causa que o Egito tinha o rio Nilo, né? E o rio, as águas, né? Era riqueza para quem tinha a terra, que tinha águas, riqueza, porque a água é vida, né?
A gente sabe disso. E o Egito era conhecido por causa do seu rio Nilo, né? Então, ali era o celeiro do mundo antigo. E aí, Abraão desceu para o Egito, né? Nesse tempo de fome na terra. E aí, no versículo 13, diz assim: Dize, pois, que és minha irmã, para que me considere por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Ou seja, Abraão já está casado com Sara, porque ele saiu da terra dele casado com Sara. Sara, para quem não sabe, Sara era meia-irmã de Abraão. Sara era irmã de Abraão por parte de pai. Mas naquela época ainda podia-se ter esse tipo de casamento. Logo mais na frente a gente vai ver que isso não podia mais acontecer. Mas a Abraão era casado com sua meia-irmã. Só que quando Abraão chegou no Egito, Abraão falou para Sara assim: olha, tu fala que tu é minha irmã. Porque Sara era considerada uma mulher muito famosa, muito bonita. Então, se os reis olhassem para Sara e quisessem tomar ela do marido, eles tinham esse costume de fazer. Então, Abraão falou: tu fala que é minha irmã, a não querer tomar tudo em mim, né? E Abraão ainda, nos seus primeiros passos, caminhando com o Senhor, ainda com suas falhas, obviamente, porque ser humano, falou com Deus, estava andando com Deus, obedecendo a Deus, mas ainda com inseguranças, assim como eu e você, que temos inseguranças, né? Nós caminhamos com Deus, nós estamos ali, sabemos que Deus cuida de todas as coisas, mas em algum momento a gente vai é, errar ali, a gente vai tentar fazer as coisas com as nossas próprias mãos. Na verdade, a gente deveria consultar o Senhor, mas aí a gente acaba querendo resolver todas as coisas com as nossas próprias mãos, né? E acabamos que quebramos a cara, assim como Abraão quebrou a cara muitas vezes, né? Por querer fazer pela força do próprio braço, né? E aí Abraão errou em dizer essa meia mentira, porque não é total mentira, mas é uma meia mentira, né? Ele encobriu que Sara era casada com ele. E aconteceu que ele ficou com medo, né, do rei do Egito ali olhar para Sara, né, e querer pegar ela, né. Acabou que aconteceu, né. E mesmo assim o rei ele olhou para Sara, tomou Sara como esposa, o rei quis a Sara como esposa, né. Mas aí a gente vê logo em seguida no capítulo 17 falando que o Senhor ele puniu o faraó por esse ato, né. O Senhor ele falou com o faraó, né, e puniu o rei por ele ter pego Sara como esposa, né. Então aqui a gente vê que Abraão ele também teve seus medos, assim como a gente tem nossos medos, e ele estava ali aprendendo, caminhando, os primeiros passozinhos a caminhar em obediência e em confiança também do Senhor, né, na sua caminhada. Se o Senhor mandou ele sair da parentela dele, é porque o Senhor iria estar com ele em todos os passos, mas assim, Abraão estava ali aprendendo, né? E no capítulo 13, né, que Abraão e Ló se separam. Vocês vão ver aí nos versículos que também foi com Abraão o primo dele Ló, né? O primo dele Ló acompanhou ele quando ele saiu de Ur, né? E aí no versículo 13 do 1, a gente vai ver essa separação de Ló. A gente sabe que nessa separação, Abraão já estava bastante rico, né? Abraão já estava muito próspero, porque o Senhor cuidou de Abraão em todos os detalhes, então Abraão estava próspero, né? E seu irmão Ló trabalhava para ele, o seu irmão não, seu primo Ló trabalhava para Abraão, e ali a gente vê um momento da separação de Abraão com seu primo Ló, né? No versículo 13, né? Mostra Abraão voltando para Canaã, né? E é, aqui no versículo 1 diz assim: Saiu, pois, Abraão do Egito para Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata, ouro, fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro ele estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló que ia com Abraão também tinha rebanhos, gados e tendas, né? E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos. Olha, a riqueza de Abraão e Ló juntos era tanta que eles não tinham mais como estar juntos. Era muita gente, era muito gado, era muita coisa. E eles não tinham mais como estar juntos, esses bens juntos, né?
Então, ali no versículo 7 diz assim: houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Então, os empregados de Ló já estavam brigando com os empregados de Abraão. Né? Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Né? Aí no versículo diz assim: disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti e os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Né? Acaso não está diante de ti toda a terra? Posso-te que a parte de mim, se fores para a esquerda, irei para a direita, e se fores para a direita, irei para a esquerda. Então, Abraão deu a possibilidade de Ló escolher. Se tu vai escolher, a gente tá aqui, se tu quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Tu escolhe para onde tu quer ir. Então, Ló, né, com os olhos na riqueza, no material, escolheu, né, o que era mais bonito à vista, né, uma terra muito mais bonita, né, à vista dele, né. Então Ló, ele escolheu o quê? Para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades de Campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Então Ló olhou para Sodoma e viu uma terra maravilhosa e disse assim: eu vou para lá. E Abraão disse: tudo bem, pode ir. Né? Porque a presença do Senhor estava sobre Abraão, né? A promessa estava sobre Abraão. Então, se Abraão fosse para qualquer lugar que fosse, a presença do Senhor estava com Abraão. Se a terra era seca, não tinha nada, se Abraão fosse para aquela terra, o Senhor estava com ele, aquela terra era próspera, porque a presença do Senhor é o que importa, né? É o que mais importa para nós, né? E aí, no versículo 14, a partir do versículo 14, de novo, o Senhor reforça a aliança, né, que o Senhor promete a Abraão a terra de Canaã, né? E ele reafirma essa promessa com Abraão, né? Mostrando para Abraão, já geograficamente, assim, bem claro para Abraão: olha, essa é daqui até aqui, essa terra que eu estou te prometendo, né? E aí a gente vê no versículo, a partir do versículo 14, a gente vê tipo uma guerra política acontecendo, né, dos reis da Mesopotâmia que dominavam essas cidades do Vale do Jordão lá, e eles cobravam esses impostos, né? Quando eles se rebelaram, ocorreu essa guerra, né? E aí se chamou a guerra de 4 reis contra 5, né? E essa guerra sucedeu que Abraão, ele convocou o quê? 318 homens treinados. Olha como Abraão tinha estrutura. Homens treinados, né, que eram nascidos da sua casa, então seus servos, né? E isso mostra a liderança, o poder, o poder que Abraão já tinha, né? Riquezas que Abraão já tinha, né? Ali. Então, para poder salvar a vida de Ló, porque Ló estava no meio dessa guerra, né? Porque Ló ele foi levado cativo. Como ele estava morando na terra, Ló foi levado cativo nessa guerra. Acabou que Ló foi levado por esse povo e Abraão soube e convocou esses 318 homens para salvar Ló, né? E aí no versículo 18, a gente vê aqui Melquisedeque abençoa Abraão. Abraão conseguiu vencer, né, a guerra ali, conseguiu resgatar Ló e tal. Aí a gente já vê aqui no versículo 18, Melquisedeque abençoa Abraão. Então Melquisedeque é uma figura muito interessante na Bíblia, né? Porque Melquisedeque mostra que Melquisedeque era o rei de Salém. Mas diz a palavra de Deus que Melquisedeque ele não tinha linhagem, era um sacerdote. E aí tem muitas especificações sobre essa questão de Melquisedeque, que é uma tipificação, né, ali do próprio Cristo, né? E tem essas vertentes teológicas, né, que se você quiser pesquisar aí para você entender melhor isso, né? Então, aqui a gente vê Melquisedeque, ele abençoa Abraão, ele se encontra com Abraão, e Abraão tem, aqui a gente vê o primeiro ato de oferta de dízimos. Abraão dá o dízimo para Melquisedeque, aqui a gente vê isso, né? E a gente vê esse ato de Abraão. Vamos ler aqui. No versículo 19 diz assim: abençoou ele Abraão e disse: bendita seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então Abraão, primeiro ato
do dízimo que a gente vê na Bíblia aqui, né? Então disse o rei de Sodoma a Abraão, disse: minhas pessoas e os bens ficarão contigo, né? Então Abraão era um homem já muito respeitado, conhecido, onde ele passava, dava para se ver que a presença do Senhor, Deus Todo-Poderoso, andava com Abraão. Ele já estava bem conhecido em algumas cidades por onde percorria, né? Então já estava sendo muito bem respeitado por causa da presença do Senhor, né? E a gente vê aqui isso tudo no capítulo 14, tá? A gente já está no capítulo 14, tá, gente? Capítulo 14 começou nessa guerra, né, de 4 reis contra 5, né? E Quiló foi levado cativo, como eu expliquei para vocês. Aí Melquisedeque abençoou Abraão, Abraão dá o dízimo, né? E aí a gente vê aqui é, essa tipificação de um tipo de sacerdócio de Cristo, né? É, no versículo 20 diz assim, versículo 20 diz, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus adversários nas tuas mãos, né? Então Abraão deu o dízimo a primeira vez, isso antes da lei de Moisés, tá? Dizimista deu o dízimo antes da lei de Moisés, porque o dízimo a gente conhece pela lei de Moisés, mas aqui aconteceu antes da lei de Moisés, mostrando que assim a provisão ela vem de Deus e não da força do seu braço, né? Ele ali mostrou que tudo era do Senhor, ele tinha tudo aquilo por causa do Senhor, era o Senhor que dava toda a provisão para ele. Então, ele devolveu ali como um ato de gratidão, né? Porque sabe que a provisão, tudo vem do Senhor. Então, a gente encerra a nossa leitura hoje no capítulo 14, tá? E próximo vídeo a gente vai tratar do capítulo 25 do capítulo 15 ao capítulo 17, perdão. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam acompanhando o vídeo, acompanhando juntamente com a Bíblia, com a leitura, lendo os versículos calmamente, tá? Pesquisando palavras e se aprofundando na palavra de Deus e, mais importante, buscando a presença do Senhor, lendo a palavra dele, se alimentando do Espírito, da palavra do Senhor, e é isso que a gente precisa para esse novo tempo que o Senhor tem para nós. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, compartilha com mais pessoas. Um beijo e até o próximo vídeo da Jornada da Profundidade da Palavra de Deus. Tchau. Deus te abençoe.